paz de Jesus, meu nome é Saulo, sou do grupo de oração Jovens Sarados e hoje nós vamos meditar sobre dois santos. O primeiro deles, o beato Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio nasceu em Turim em 1901 e ele era de uma família da alta burguesia. O seu pai, Alfredo, era jornalista e dono do jornal La Stampa e era um amigo íntimo de Giolitti, que o enviou para ser embaixador em Berlim. A sua mãe era uma pintora famosa. O rei da Itália, Vittorio Emanuele III, comprou uma de suas obras e a expôs na Bienal de Veneza. A família Frassati tinha muitos bens. No entanto, Pier Giorgio Frassati não gostava de viver com os ricos e os mais chiques assim da sociedade, né? Então, ele passava seu tempo junto com os mais pobres e era frequentemente visto visitando pessoas pobres e pegando seus bens, seus próprios bens e os bens da própria família e doando tudo isso para os mais pobres. Pier Giorgio, então, passava a ser considerado por seu pai como um homem inútil, já que ele não se dava muito bem com seus estudos e também não se dedicava ao trabalho. Ao contrário, ele se dedicava a fazer caridade e a rezar. Então, seu pai considerava que ele andava à toa pelas ruas da cidade. Os amigos de Pier Giorgio Frassati começaram a caçoar dele, dizendo que ele tinha uma empresa de transportes, porque ele era frequentemente visto enviando para os mais necessitados alimentos, roupas, lenha, carvão, móveis, e gastava todo o dinheiro que sua família lhe dava com isso. Nessa época, Pier Giorgio Frassati se aproximou muito dos dominicanos, e então ele começou a pensar se Deus não o chamava à vocação. Mas mais para frente, Pier Giorgio Frassati começou a perceber que sua vocação não era o sacerdócio. Pier Giorgio Frassati conheceu uma moça, Laura Hidalgo, de quem ele se apaixonou bastante, mas para não colocar essa moça num embaraço de não ter a sua mesma classe social, porque ela era de uma família bem mais pobre, Pier Giorgio Frassati preferiu não começar nenhum relacionamento com essa mulher. E também ele parece que já pressentia que sua morte não demoraria a chegar. Também Pier Giorgio Frassati fundou a Sociedade dos Caras Estranhos. Era uma forma de desenvolver a amizade com pessoas que queriam também desenvolver a sua santidade. Então, eram pessoas com uma verdadeira amizade cristã, fundada no vínculo da oração e da fé. E depois, no dia 30 de junho de 1925, a família Frassati ficou muito preocupada com a saúde da avó de Pier Giorgio Frassati, Linda, que veio a falecer no dia seguinte. E por causa disso, ninguém percebeu que o próprio Pier Giorgio Frassati estava com muita dor de cabeça. E no dia seguinte, no funeral da avó dele, eles perceberam que ele não conseguiu nem levantar da cama. E aí já era tarde para poder tratar. Era uma meningite que ceifou sua vida no dia 4 de julho, com apenas 24 anos de idade. Até então, os próprios familiares de Pier Giorgio Frassati não sabiam da tamanha importância que aquele jovem tinha para a cidade de Turim. Aconteceu que no funeral de Pier Giorgio Frassati, milhares de pessoas acorreram para poder dar o último adeus a esse jovem que tanto fez pela cidade de Turim. Muitos deles
eram pessoas pobres de Turim, a quem Pier Giorgio Frassati ajudava pessoalmente. Dessa forma, o próprio pai de Pier Giorgio Frassati descobriu no seu funeral e falou essas palavras: eu não reconheço o meu próprio filho. Tendo em vista esse não reconhecimento do seu próprio filho, o pai de Pier Giorgio Frassati ficou muito tocado com toda aquela situação. Mas ele não conseguia entender por que ele não conhecia o seu filho e por que tantas pessoas falavam tanto bem do seu próprio filho, a quem ele considerava um inútil. E assim, apenas no fim da vida do pai de Pier Giorgio Frassati, ele conseguiu se converter. E então ele começou a perceber que aquele vazio que ele tinha da saudade do seu próprio filho começou a ser preenchido pela luz e pela palavra de Deus. E dessa forma o pai dele se aproximou da fé, mas apenas no fim da vida, em 1961. E ele teve então uma conversão poderosa. Muitas das pessoas consideram esse, inclusive, o primeiro milagre reconhecido de Pier Giorgio Frassati, a conversão do seu próprio pai. O segundo santo de hoje que nós vamos meditar também é Santa Isabel de Aragão, rainha de Portugal. Santa Isabel de Aragão viveu de 1282 a 1325 e ela foi esposa de Dom Dinis. Dom Dinis foi um rei muito importante de Portugal e que inclusive influenciou a história do Brasil, já que Dom Dinis foi aquele responsável por proteger a Ordem dos Cavaleiros Templários, a Ordem do Templo, que teve uma formação muito importante tanto para o Reino de Portugal quanto para a fundação do Brasil em 1500. É por isso que nós vemos no brasão de armas do Portugal e também do Brasil a cruz dos Cavaleiros Templários. Santa Isabel, rainha de Portugal, era sobrinha neta de Santa Isabel da Hungria, também santa, e a vida das duas se parece muito pela seguinte forma: todas duas dedicavam seu tempo à oração e à caridade com seus bens de nobreza. Santa Isabel de Portugal era reconhecida ainda como a Rainha da Paz, porque por algumas vezes ela negociou a paz com outros reinos com a sua influência como rainha, né? Também no final da sua vida, quando Dom Dinis morreu e ela ficou viúva, ela fez uma peregrinação a Compostela. Ela fez uma parte do trajeto a burro e uma outra parte do trajeto a pé. E quando ela chega, então, em Compostela, ela deposita sua coroa aos pés do arcebispo de Compostela e decide entrar para o convento das Clarissas de Coimbra. Então, ela dedica a sua vida, então, à oração e continua ainda dedicando os seus bens à caridade, já que ela decidiu não fazer um voto de pobreza para assim poder administrar os seus bens até o final de sua vida e continuar trabalhando com ele para fazer caridade para todos os pobres que ela conhecia e que acorriam a ela. Santa Isabel foi tida como uma fama de santidade desde a sua morte. Então ela foi canonizada em 1625 pelo Papa Urbano VIII. A vida desses dois santos, ela sempre foi mostrada pela necessidade de fazer bem aos pobres, aos mais pobres, aos necessitados. Há um provérbio que diz que ninguém é tão pobre que não pode ajudar o outro em alguma coisa.
Nós podemos ajudar os pobres de diversas formas. Nós podemos ajudar aos pobres com nossos bens materiais. Nós podemos ajudar os pobres fazendo aquilo que nós sabemos fazer de melhor para os mais necessitados. E nós também podemos ajudar os mais pobres com as orações. E eu te convido hoje, meditando a vida desses dois santos, a dedicar-se à caridade, porque sem a caridade não é possível se salvar. Sem a caridade não é possível ser santo. A caridade é aquilo que nos faz ser examinados para conseguir a santidade, não é? São João da Cruz dizia isso, que ao entardecer da vida, quando o sol da vida se pôr, me examinarão pelo amor, pela caridade que eu tive com as pessoas. Então eu te convido, meu irmão, a olhar para a vida das pessoas ao seu redor. Sempre há alguém necessitado ao seu redor. E dedique a sua vida a fazer algo pelos mais necessitados. Às vezes os necessitados são necessitados de bens materiais, mas nem sempre. Também há necessitados da vida espiritual, também há necessitados de carinho, também há necessitados de afeto, também há necessitados de consideração. Você saberá como fazer isso, se pedir a ajuda do Espírito Santo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.